Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos lá seguir a nossa série, continuar a nossa grande história da redenção. Estamos aqui indo para o final do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, e o Senhor tem sido muito bom conosco, né? Peço perdão pelo atraso muitas vezes dos vídeos, né? Às vezes o trabalho me impossibilita, mas aqui seguimos firme e forte para chegar até Apocalipse, né? Até o livro de Apocalipse, comentando toda a Bíblia. Vamos lá, meus irmãos. Capítulo 37. Chegamos com outro protagonista. Quem é ele? José. José, o penúltimo filho de Jacó. E a história começa dizendo que José habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã, terra prometida para Abraão. Eles estão ali naquela terra, mas parece que o negócio não vai. Parece que eles não são donos dessa terra, eles ainda são estrangeiros, eles ainda são forasteiros, peregrinos naquela terra, mas estão habitando ali. E José, quando ele tinha 17 anos, apacentava seus rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias deles a seu pai. Então, José, como mais novinho, estava lá sempre no campo, ele via a atitude dos seus irmãos e dizia para o pai dele, Jacó, como os irmãos não estavam se comportando. Israel amava mais José do que todos os outros seus filhos, porque era o filho da sua velhice, né? Era o último filho ali, o mais novinho, e mandou fazer para ele uma túnica diferenciada, uma roupa diferenciada. E os seus irmãos sentiam inveja, odiavam ele por causa disso. Porque além dele ser um cara que entregava as atitudes más deles para o seu pai, ele era mais amado e ele tinha até mesmo uma roupa diferenciada dos seus irmãos, e os seus irmãos odiavam ele. Se não bastasse o pai gostar mais, a roupa diferenciada, ele ser ali um X9, né, ficar entregando os irmãos deles, tem outro ponto que piora a situação. Ele tem um sonho e ele fala que estávamos no campo, né? Estávamos armando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou de pé, enquanto o feixe de vocês rodeava e inclinava diante do meu. Já pensou? O irmão mais novo chegar assim: olha, tudo bem, tive um sonho aí que o meu feixe aqui estava de pé e vocês todos estavam inclinados diante de mim. Imagine a raiva desses irmãos, né? Bom, a gente já não gosta de você, ainda você vem falar uma coisa dessa. E depois ele tem outro sonho. Ele sonha que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante dele. Então ele coloca o pai e a mãe e os irmãos todos se inclinando diante dele. E nesse até Jacó fala: que sonho é esse que você tem? Está querendo dizer que eu e sua mãe e seus irmãos iremos nos inclinar? E nisso os irmãos tinham inveja, muita inveja dele. O que acontece é que eles planejam matar o seu irmão. Então um dia eles estavam lá falando o quanto eles não gostavam de José, e ele aparece e eles dizem assim: olha, lá vem o grande sonhador, vamos matá-lo. Só que Rubem, o filho mais velho, ele se levanta e fala assim: olha, não podemos matar o nosso irmão, não podemos derramar sangue inocente, vamos deixar ele numa cisterna, tá? Deixa ele aí, depois ele se vira. Porque a ideia de Rubem era voltar lá e depois salvar ele. Mas as coisas não acontecem da forma que eles estão fazendo. A cisterna estava vazia, sem água. E depois sentaram para comer. Levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, seus camelos, os ismaelitas, lembra? Descendência lá, né, de Ismael, que é o irmão de Isaac, né, é o filho da concubina de Agar, a egípcia. E ele fala assim: ó, a ideia de Judá: o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão? Vamos esconder ele, né? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não lhe façamos mal, pois é nosso irmão e do nosso sangue. E eles concordaram e venderam ele por 20 moedas de prata e levaram José para o Egito.
fazer uma pausa aqui, tomar uma água, porque essa história aqui é muito intrigante. Olha só, meus irmãos. Quando tudo tá legal, parece que os filhos de Isaac, de Abraão, oh meu Deus, os filhos de Jacó estão ali vivendo uma vida normal. Mais uma briga de família. Mais uma briga de família acontecendo. E agora, pior, os irmãos vendem o irmão mais novo, pegam a túnica dele, mancham de sangue de animal, mostram para o pai, dizendo como se ele tivesse morrido. E Jacó fica amargurado, porque Jacó rasga suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou por muitos dias. Todos seus filhos e as filhas vieram para consolar, porém, ele falou assim, ó, chorando descerei a sepultura pelo meu filho. Olha só que família desestruturada pelo pecado. A ponto de 9 irmãos se juntarem, armarem uma mentira para Abraão. Mas eu tô com Abraão na cabeça, meu Deus do céu. Armaram uma mentira para Jacó. E aí Jacó faz o quê? Fica triste porque ele perde o seu filho que ele mais amava. E José é vendido para uma nação ímpia, totalmente pagã, que é o Egito, saindo da terra de Canaã. Mas parece, agora é o Abraão mesmo, né? Parece que essa promessa para Abraão tá muito difícil de ser cumprida, porque essa família que seria bendita e abençoaria todas as outras é uma família totalmente desestruturada, totalmente fora de si. E aí acontece outro problema aqui. É um problema geracional. Geracional. Parece que vai passando o tempo, a família só piora os problemas. Porque o pecado vai aumentando, o pecado está no meio do povo e vai aumentando. Olha só o que acontece. Vamos ver a história de Judá e Tamar. Judá se afastou dos seus irmãos, se hospedou na casa de uma adulamita chamada Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. Olha, lembra do princípio de Abraão, de Isaac, de Jacó, de casamento dentro da tribo dos hebreus? Aqui já está se perdendo, porque Judá escolhe uma mulher cananita, toma como esposa, tá? Então a coisa está se misturando, algo que o Senhor não queria. A mulher ficou grávida, deu à luz a um filho, Judá deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez, deu um filho chamado Onã, e grávida de novo chamado Selá. Judá quer uma esposa para Er. Então ele toma uma esposa para Er, o seu primogênito, o nome dela era Tamar. No entanto, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Er morre, deixando Tamar, a nora, né, de Judá, deixando ela viúva. Aí o que ele faz? Ele fala para os seus irmãos terem relações com ela para continuar a descendência. Então ele chama o segundo, Onã, e fala: Onã, tenha relação com Tamar para que ela continue a descendência. Só que Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relação, ele deixava o sêmen cair na terra. Então ele evitava de engravidar Tamar. E isso foi considerado como pecado. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor. E veja que o mal aqui não é o mal, o ato dele jogar sêmen na terra. O mal é o ato da desobediência, de não querer ter os filhos, né, quando era para ter, quando era para continuar a sua descendência. Então, ela continua viúva, ela não tem filho. E Judá pensava assim: para que ela não morra também este, como seus irmãos, assim Tamar foi se passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luta, Judá foi até onde estavam os tosqueadores e suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita.
E alguém foi lhe dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Tímida para tosquear ovelhas. E aí Tamar tem uma ideia, porque ela quer muito engravidar, porque ela quer continuar, perpetuar a sua geração, ter filhos. Ter filhos nessa época era sinal de continuidade, de riqueza, de bênção. Ainda que eu acredite que até hoje é isso, a prosperidade, a nossa herança, ter muitos filhos. Acredito que isso seja uma bênção. E ela tem uma ideia. Ela sabe que ele está indo lá tosquear a ovelha, ela sabe que ele está viúvo. E ela coloca um véu, ela se disfarça, fica na entrada da cidade. Quando Judá viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ele havia, porque ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela e falou: venha, quero ter relações com você. Olha que confusão de família de novo. Ela era esposa, né, dos seus filhos, da sua descendência. Que ela era mulher de Er. Então ela era nora de Judá. E aí ela arma para se deitar com ele. Isso algo abominável. Assim como Ló foi enganado quando estava bêbado e teve relações com as suas próprias filhas, aqui você tem, né, o sogro e a nora. Olha que loucura. E ele acha que ela é uma prostituta. Ele vai, tem relação com ela. Olha como os hebreus que estão vivendo ali na terra estão vivendo como um ímpio. Simplesmente ele vai lá e quer ter relação com uma prostituta. E aí acontece que ele não sabia que ela era sua nora e ela respondeu: o que você vai me dar para ter relação comigo? Né? Afinal, ele achava que ela era uma prostituta, teria um preço. E ele falou: ó, manda um cabrito do rebanho. E ela falou: deixa mais alguma coisa de garantia. E ele deixa o quê? O seu selo, o seu cordão e o seu cajado que tem na mão. Ele deu os objetos, teve relação com ela, tá? Ele enviou o cabrito por meio do seu amigo Adulamita. E depois ele volta e pergunta assim, né, quando ele vai enviar o cabrito: onde que tá a prostituta que ficava aqui na cidade, ficava aqui na frente, prostituta cultural? E eles falam assim: olha, cara, é o seguinte, não tem nenhuma prostituta que fica aqui. Normalmente essa mulher que você tá falando é uma mulher aleatória aí. E Judá fala assim: olha, não encontrei a mulher, além disso os homens do lugar dizem que nunca havia prostituta, então que ela fica com aquelas coisas que ela pegou para si, que ela pegou como garantia, tá? Para que não tenha vergonha, deixa tudo no off. E Judá, o que acontece? Passa o tempo, 3 meses, e foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu e está grávida. E ele fala: olha, traz ela aqui antes que o bicho pegue para ela, antes que queiram queimar ela, queiram apedrejar. E o que acontece é que, vamos continuar a história. Ela fala que está grávida. E ele fala: você está grávida de quem, meu Deus do céu? Você se fingiu de prostituta. Como é que pode você ter feito uma coisa dessa? Ela fala: eu tô grávida do senhor. Quê? Mas você é minha nora? Como assim, grávida de mim? Isso é mentira. E ela mostra os itens que estavam com ela como garantia. Que era o anel dele, o cajado. E ela tem filho para ajudar. Filhos gêmeos ainda. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E nasceram. Um pôs a mão para fora e a parteira, tomando, amarrou nele um fio vermelho, dizendo: esse saiu primeiro. E aí, o próximo. E os dois filhos são Pérez e Zerá. O que essa história nos conta, né? Uma história parece que tão aleatória, uma história dentro de uma história. Essa história vem para mostrar que eles, vivendo no meio dos cananeus, estavam vivendo uma vida como ímpios. Se relacionando com prostituta, a nora enganando o sogro para poder se engravidar. Não confiam na provisão do Senhor, não confiam num Deus que engravidou Sara, né, que fez Sara engravidar, desculpe, com 90 anos, que fez Rebeca sair da esterilidade.
que fez Raquel sair da esterilidade. Não, eles querem resolver como as filhas de Ló, enganando, mentindo. Então, essa história está no meio da história para nos mostrar isso. E para a gente fechar o capítulo 39, né? Que é o capítulo 2, 37 e 39. No 39, você tem uma história que eu acho muito, muito legal. Que é a história de José na casa de Potifar. José, ele é vendido. Ele é comercializado pelos seus irmãos. Ele está lá com os ismaelitas. De repente, ele acaba virando serviçal, servo de Potifar. José foi levado para o Egito e Potifar, um oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou ele dos ismaelitas. E o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu tudo que o Senhor estava com José e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então José começa a abençoar a casa do egípcio de Potifar, que é um guarda, um chefe da guarda, um oficial do faraó, né? E começa a ser muito abençoado por causa de José. Ou seja, mesmo José sendo vendido para seus irmãos, brigado com seus irmãos, contado sonhos ali muitas vezes de maneira imatura para os seus irmãos, Deus está com ele e começa a abençoar aquele para quem ele trabalha. Isso tem que acontecer com a nossa vida hoje, né? Aonde nós estivermos trabalhando, as pessoas serão abençoadas. Por quê? Porque o Espírito de Deus mora dentro de nós. Nós temos a palavra do Senhor. Então nós abençoamos os lugares onde nós trabalhamos. E o que acontece é que o Senhor está abençoando a vida de Potifar, a casa de Potifar. Mas Potifar tem uma mulher que é fogo. Fogo até demais. Essa mulher, ela começa a dar em cima de José. Ela começa a querer fazer de todas as maneiras para ter relação com ele, para ter intimidade com ele. Ela fala: venha para a cama comigo. E José fala assim: olha, o meu senhor deixou tudo na minha mão, tudo na minha mão. Como que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu era escravo, fui vendido como escravo, eu era para estar passando fome, sofrendo. E hoje eu estou aqui cuidando das coisas de um oficial do faraó do Egito. E eu tenho uma índole, eu sou hebreu. Eu não vou me deitar com você. Apesar que essa índole para alguns irmãos de José já não tá tão boa, né? Como a gente acabou de ler a história de Judá. Mas a mulher é fogo, ela insiste até que chega uma hora que ela fica sozinha. Ela agarra José. José tenta se desvencilhar dela ali, se largar dela, deixa a roupa para trás, sai peladão mesmo e foge. E ela usa isso. E eu acho muito lindo esse texto de José com a mulher de Potifar, porque mostra como nós temos que ser contra o pecado. Principalmente esse pecado da área da sexualidade. Nós temos que fugir, nós temos que se desvencilhar, nós temos que correr. E é o que José faz. José foge, deixa as roupas e ela incrimina ele por causa disso. Ela fala assim: olha, José, ela chama os guardas e fala assim: ó, José tentou abusar de mim e a prova tá aqui. O bichão saiu pelado aí, deixou as roupas aqui. E José, mais uma vez, quando ele acha que tá tudo bem, ele é preso de novo. Ela chega para Potifar, conta o que aconteceu. Potifar manda ele na prisão e fala: o escravo hebreu, ela falando, né, que você nos trouxe, entrou no meu quarto, abusou, o dono viu as palavras da sua mulher e lhe disse: foi assim que o escravo me tratou. E ele ficou irado. Coloca José na prisão. Mas olha como que acaba esse capítulo. Isso aqui é maravilhoso. Diz assim: o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Ele confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele. Gente, olha isso, não importa o lugar que você esteja, se o Senhor estiver com você, você vai ser abençoado. José estava
com a mulher de Potifar, cuidando das coisas do Egito, ele estava sendo abençoado. E de repente ele está na prisão, desculpe, o carcereiro começa a achar favor nele porque vê que Deus está na vida de José. Então, isso tem que trazer uma reflexão muito profunda na gente. Nós temos a maior bênção de todas, que é o Espírito Santo morando dentro de nós. Quando eu falo em bênçãos, não estou falando em bênção financeira, que a gente tem e prospera financeiramente, não estou falando da maior bênção que a gente pode ter, que é a salvação. Tá? E assim acaba a nossa história de hoje, com José, o protagonista, mas é um protagonista que está sofrendo demais, vendido pelos irmãos, mulher tentando abusar dele quando ele tenta estar num trabalho, quando ele está num trabalho melhor, o chefe não acredita nele, ele vai preso, encontra favor na prisão. Assim nós acabamos a história da redenção e pensamos, será que essa terra de Canaã vai ser conquistada? Porque agora nós estamos falando de um cara que está lá no Egito. E a terra de Canaã, que é a promessa para Abraão? Cadê a promessa se cumprindo? Vamos saber nos próximos capítulos. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, curta, compartilha, envia esse link aí no grupo dos irmãos e vamos seguir para ler a Bíblia toda em um ano. Valeu, tamo junto!